E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Qual que é um dos principais fatores que levam você a, por exemplo, no meio de uma pandemia que você deprimiu e tal, humor mal, fazer um podcast? Qual que é um dos fatores que no meio de uma situação faz você ir lá e se expor em público? Qual que é um dos fatores que no meio de um evento faz você não recuar e se esquivar de uma situação aversiva? Grande parte das vezes são as pessoas que você convive. Filho, amigos, colegas. Eu costumo dizer que você é mais ou menos uma média das 5 pessoas que você mais convive, cara. Então, se você convive num ambiente... Puta, isso é muito ruim eu saber, cara. Eu convivo com o Paquito, velho. Caramba, mano. Seu ciclo tá bom, né? Você tá puxando minha média pra baixo. Sou eu, o tarado gospel, galera dos cortes. Não, mas ele tá, pro meu lado ele tá legal. Ele tá legal pro lado do meu. Ele tá balançando pra cima, né? Pra baixo. Agora se juntar eu, a Isa, o Rafa, Nossa, aí, todo meu mundo irmão, puxando aí pra baixo. zoou o barraco. Fábio, putz. Mas em que sentido que é essa média? Do quê? De humor? De perspectiva, de bagagem? Perspectiva e experiência de realidade, sabe? Pensa assim, se você convive em meio a pessoas que valoram muito, valorizam muito, por exemplo, encher a cara, você muitas vezes não vai beber, ou não vai beber mais, mas você vai ter uma tendência de talvez usar mais álcool, mesmo que você não perceba. Se você convive no meio de pessoas que cultivam a ideia de piadas homofóbicas como algo bacana e dão risada e tal, você tem uma tendência de praticar isso. Ou você se afasta daquilo, um dos dois. Se as pessoas ligam mais pro dinheiro, Exato. ou ligam mais pra fé, Exato. são espirituais, você acaba... Exato. Faz sentido. Por que isso acontece, cara? E agora que vem a parte mais louca da história. Essa é a parte mais interessante do assunto. Porque o nosso comportamento, ele é selecionado pelas consequências do nosso comportamento. Pensa assim, se eu vou... Estou num grupo de evangélicos e vou beber... E a galera me pune. Fala, não faz isso, velho. Pegou mal pra caramba, você não vai andar com nós e tal. Você para de beber. Porque o comportamento de beber, então você bebeu, você fez um comportamento. Certo. A consequência que isso gerou, que foi o seu amigo falar, para com isso, você tende a... Entendi. Assim, pela mesma razão que o seu filho foi no nível mais alto, ele curtiu, ele vai de novo. Porque foi legal. Exato. Então, só que aí que tá. Uma das coisas que diz o que é legal e o que não é o que uma filosofia da ciência que a gente chama de behaviorismo, não precisam saber o que é isso, mas se chama behaviorismo, uma das coisas que atribui o legal e o ruim aos nossos comportamentos é o que a gente chama de comunidade verbal. O que é isso? As pessoas que você convive. Então, por exemplo, se você está dentro de um contexto religioso, a comunidade verbal, as pessoas dentro do contexto religioso, elas vão dizer para você que tal coisa é legal e tal coisa não é. Outro grupo pode dizer o oposto. Não, isso aqui é legal e isso não é. Então, digamos que você está dentro de um contexto religioso onde beber álcool não é bacana. Então, beleza. A comunidade que você convive, as pessoas que você convive estão falando, cara, não bebe álcool porque não é legal. Então, você começa a ver o álcool de uma forma diferente. Mas aí você tem os amigos da balada... Que é o contrário. Fala, cara, é maneiro. E aí você fica na... Aí você, por meio de valores e tal, você vê o que faz mais sentido pra você. Então, quando você convive com um grupo de pessoas que atribuem a ideia de que um comportamento é legal, um comportamento como estudar, treinar, fazer dieta, não sei o que, se expor, etc, ganhar dinheiro, seja lá o que for. Você vive num conjunto de pessoas que falam, cara, isso daí é legal, velho, treinar, fazer dieta e tal, isso é maneiro. A tendência é que você, com o tempo, comece a achar maneiro aquilo.
Se você vive dentro de uma casa onde as pessoas ficam te zoando porque você está comendo frango com batata doce, ficam te chamando de viado porque você está fazendo treino na academia e ficam te chamando de não sei o que porque você diminuiu o álcool, a tendência é que você não vá fazer tanto aquilo porque a sua sociedade, a sua comunidade verbal está punindo esse comportamento em você. Entendi. É por isso que eu falo para as pessoas, tome muito cuidado no ambiente que você está. Porque é esse ambiente que vai punir Vai te ou moldar. recompensar determinados comportamentos e você vai meio que se direcionando para aquele lado. É mais fácil eles te moldarem do que você ter força para moldar todo mundo. Exato, cara. E olha que louco agora, fechando mais um círculo de raciocínio. Por isso que talvez muitos pais, quando a gente falou lá no início das crianças, devam ter falado assim, pô, mas eu tento, Wesley, fazer isso, mas meu filho não quer porque os amiguinhos estão dentro da internet. Então, como é que você muitas vezes vai tirar esse contexto se para a sociabilidade da criança é importante estar toda hora no TikTok, saber quem é o americano no TikTok que está fazendo a dancinha não sei o quê. Para ela se sentir inclusa dentro do grupo fora da internet, ela precisa saber o que está acontecendo ali dentro da internet. E como é que faz? Esse pesquisador que escreveu esse livro, A Fábrica de Cretinos Digitais, ele dá algumas sugestões. Ele fala assim, cara, é muito difícil você tirar telas de crianças, rede social, etc. Mas seria interessante, aí envolve um esforço dos pais também, criar limites. Então, Claro. cara, na hora que você tá almoçando... Você tem limite pra tudo, brother. né? Na hora Porque não que vai você ter tá- também Na pra hora isso. que você tá almoçando, não. É. De noite, próximo horário de dormir, não. Porque muitas vezes acontece o oposto, né? A criança tá enchendo o saco, você dá a tela pra ela ali, tira o seu da jogada. Então, é um ponto de visão, que vale a pena as pessoas começar a jogar a sua atenção. Que o contexto onde você vive, o ambiente onde você vive, tendem a atribuir valor ou não valor a determinados comportamentos que você tem, e no seu cérebro isso gera recompensa. Então, se você faz alguma coisa que o seu grupo acha legal, pim, no seu cérebro uma recompensa. E aí você tende a continuar executando aquele comportamento até eventualmente se transformar num hábito. E é importante você não se esquivar e se submeter a pequenos estressores, senão a coisa pode ficar feia. Eu tenho um plano, um produto que eu vendo na internet chamado Reservatório de Dopamina. É um clube de assinatura e onde eu posto aulas lá. Na verdade, hoje já virou quase uma Netflix. Assim. A gente tem aulas minhas, tem aula de nutrição com o professor, tem aula de finanças, tem cozinha básica, tem saúde mental, um módulo só sobre saúde mental, tem um módulo de psicofarmacologia, tem várias coisas. E eu fiz uma aula lá dentro, que é a aula mais assistida até hoje, que o título dela é Como a Sociedade Emburrece a Concorrência. E nessa aula eu uso esse raciocínio que eu apresentei aqui para mostrar para as pessoas que hoje, e muita galera me critica quando eu falo isso, e muita gente acorda quando eu falo isso, eu falo que hoje, cara, nunca foi tão fácil você se destacar em alguma coisa. Pensa assim, cara, hoje se você é uma pessoa que chega no horário... Verdade. Putz, verdade. Se você faz o básico... Se você já lê está- um livro por semestre do conteúdo que você trabalha. Então, sei lá, você trabalha de RH numa empresa. Cara, se você lê um livro de RH por tá na frente semestre de 90%. e você chega no horário e não sai antes do horário, você está na frente de 95% das pessoas. Hoje... E se a pessoa diz por favor, obrigado, com licença, ela já tá na frente de... Sim, cara, sim. Pensa assim, ó. Você lembra alguma coisa disso, ô Leni? Me lembra. Lembra? Então tá certo. Não é, Paquito? Cara, pensa assim, ó. É interessante ver essa reflexão. Mas quando você tá num contexto social, levando em consideração a ideia de que a gente conversou que o nosso comportamento é modulado. Essa frase é muito foda, cara. As pessoas têm que entender essa frase. Coloca aqui no comentário aqui embaixo essa frase pra deixar pra galera curtir, subir ela e deixar ali pra todo mundo ler, mesmo quem não assistiu o vídeo inteiro. Nós somos sensíveis às consequências dos nossos comportamentos. Isto é, você se comporta e a consequência que o seu comportamento gerar
muda você. Então, se você vive num contexto, num recorte dentro da sua faculdade, dentro do seu trabalho, onde o legal é você matar o trabalho na sexta-feira, onde o legal é você sair na terça-feira e chegar ressacado no outro dia, você é fodão porque você saiu ontem e chegou bêbado hoje trabalhar de manhã, você é legal porque você usa droga, você é legal porque não sei o que, você é legal porque é assado, porque assim, porque lá. Quando um contexto social recompensa esse tipo de comportamento, você é cool porque você se atrasa. É legal você se atrasa. Você é fodão. Pô, velho. Se você vive num contexto onde esse comportamento é reforçado e as pessoas tendem a continuar perpetuando esse comportamento, aquela pessoa que faz minimamente o que deveria ser feito vai se destacar inevitavelmente. Então eu falo pra molecada, eu falei, cara, estudem, organize sua vida, treine, se alimente minimamente bem, organize o seu quarto antes de querer salvar o mundo, que as coisas vão começar a virar, se exponha, porque eu sou bastante pessimista com o futuro, cara, assim, no sentido de aquelas pessoas que não tomarem cuidado com alguns comportamentos, a tendência é muitas vezes o ambiente levar para isso, recompensas cada vez mais rápidas, recompensas cada vez mais maiores, menor tendência de sustentar o comportamento frente a alguma coisa, menor tendência de buscar objetivos longos, menor tendência de começar a sustentar um esforço de ler alguma coisa complexa e ler e reler. E assim você vai criando uma geração muito imediatista e que eventualmente vai culminar numa inaptidão comportamental e frágil. Yeah.